Gente, sem mais demora, eu queria convidar aqui a pastora Alexandra para estar aqui conosco. Vamos receber com carinho, gente, essa serva do Senhor. Está aqui para nos abençoar. E a pastora vai se apresentar, ela vai dizer que o nome dela é Alexandra, tudo isso. Mas antes eu queria que você estendesse sua mão aqui até a vida dela, para que a gente pudesse abençoar. Vamos abençoar a vida da pastora, a sua casa. Santo e amado Deus, obrigado pela vida da tua serva, por estar aqui hoje, Senhor, mais uma vez disponível para cumprir o teu chamado, para liberar a porção que o Senhor colocou sobre ela, para trazer sobre a terra nos dias em que ela está aqui para te servir. Que o Senhor mais uma vez possa usá-la poderosamente. Nós, como igreja aqui de João Pessoa, abençoamos a vida da pastora Alexandra, declaramos para que o reino espiritual o ouça, que reconhecemos o que ela carrega e que o que ela carrega vem de ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo que habita nela continue manifestando a porção singular que o Senhor tem trazido para a nossa nação através da voz dela. Nós abençoamos a sua casa, o seu casamento, cada passo que ela der, a sua vida emocional, financeira, o seu corpo, que em tudo, Senhor, que ela faça, a tua mão esteja com ela. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, estou me sentindo em casa já. Tão em casa que eu vou pegar esse banquinho do guitarrista, posso? É do baixista, né? Tipo aquela que super entende de instrumento, pega e fala o instrumento errado. Mulher de músico. Rodolfo toca tudo, eu só sei tocar a campainha. Mas alguém toca a campainha? Ah, legal. Glória a Deus, estou me sentindo em casa. Primeiro que eu amo pessoas que são gente como a gente, amém? Primeiro sinal que eu gostei de vocês é que se você não se apresentou como pastor, ele foi lá me buscar, ele não disse, olha, eu sou o pastor da igreja. Ele falou, eu sou o Adilson. A da direita é água de coco, irmãos. A da esquerda é água normal. Só no Nordeste acontece isso. E aí eu falei, nossa, é o pastor da igreja, né? Já não chama de pastor. Aí eu vejo que você é discípulo do Luiz. Porque o meu pastor, gente, o pastor Luiz Hermínio, ele não fica falando assim, eu sou o pastor, apóstolo Luiz. Ele fala, é o Luiz. É o Luiz. Marido da Iraci. E às vezes, por exemplo, eu não sou pastora. Todo mundo me chama de pastora, mas eu não sou. Graças a Deus não sou. Por quê? Porque o meu chamado não é pastoral ainda. A gente não é pastor de uma igreja. E aquela coisa, às vezes a gente pensa quantas vezes pastores quiseram ungir eu e o Rodolfo pastores. Só que a gente sempre entendeu que o nosso chamado ainda não é pastoral, porque a gente fica viajando. Só que parece que pastor é um título, né? Parece que você põe um pastor na frente, aí você fica mais chique, se põe um pastor mais santo. Se fosse mais santo, botasse um pastor na frente, estaria tão bom, mas não é. Aí a gente foi para o Mevan, que é essa igreja aqui, vocês são filiados também, família, caminha com paternidade junto. E graças a Deus o nosso pastor falou, não, vocês não são pastores, Rodolfo é evangelista e você é profeta. E eles ungiram a gente no culto, na frente da igreja toda, Rodolfo evangelista e o profeta. Foi a maior cura na nossa vida. Primeiro pastor que não quis ungir a gente pastor, e a gente ficou. E eu amei vocês, amém? Eu senti a liberdade do Espírito aqui. Eu creio que quando a palavra diz onde o Espírito Santo está, aí é liberdade. Amém? Apesar de estar todo mundo de castigo 1,5 metro um do outro, a gente está livre aqui, amém? Você que está nos assistindo em casa, seja bem-vindo ao nosso culto. Deus é Deus de longe, Deus de perto. O mesmo Deus que está aqui está falando aí com você também, amém? Claro que a sala VIP ficou aqui, né? Você não veio. Brincadeira, mas eu falo, né? Às vezes a gente, se tivesse sala VIP no céu, né? Assim, a pulseirinha tem aquelas conferências que eles fazem, que põem as 3 primeiras fileiras você paga tanto, as do meio você paga tanto, aí quando você está lá na geral, aí você leva 1 quilo de alimento. Aí eu falo, já pensou se no céu fosse assim? Né? Tipo assim, eu brinco até, eu digo, olha, tem aquele que se converte no final antes de morrer, aquele que aceita Jesus quando o avião está caindo, ele vai ver o trono de binóculo. Aí aquele lá que gastou a vida toda, aí vai, tipo assim, Deus vai falar, vai o cuspe cair nele. Mas a Bíblia diz que a casa do Pai tem muitas moradas, amém? E antes de eu começar a pregar, eu quero compartilhar sobre a camiseta. O Rodolfo não está aqui, mas ele mandou as camisetas juntos, ele fez uma música nova. Alguém já viu a música nova dele que chamou Um Presente para o Futuro?
Então, ele fez a camiseta. João Pessoa, o primeiro lugar que a gente está trazendo a camiseta. Pastor, essa aqui é a M, então o senhor pode pegar uma do seu tamanho mais para lá. Pode pegar uma PP lá no final. Né? No espírito é magro. O Rodolfo fala que eu, tipo assim, tenho cara de doidona, mas ele fala que eu sou uma véia do coque disfarçada no espírito. Quando eu vou dormir, tem um zíper que eu abro e sai uma véia. Mas ele fez a camiseta do Presente para o Futuro. O Presente para o Futuro é essa música nova que ele fez. E o Rodolfo, a gente tem já 19 anos de ministério, ele nunca fez camiseta. E ele nunca fez camiseta porque todas as camisetas que ele tentava fazer, ele achava ou era a malha ruim, ou a gola ruim, ou a costura ruim, ou a estampa era brega. Porque vamos combinar, irmão, tem umas camisetas de crente que são brega, né? Não é? Eu já ganhei cada camiseta que eu falo, olha, não dá nem para dar de presente. Mas, enfim, cada um com seu gosto. O Rodolfo fala, eu não vou vender camiseta brega. Porque ele fala assim, eu nunca venderia uma coisa que eu não usaria. Amém? É igual dar presente. Eu não dou presente para alguém que eu não gostaria de ganhar. E às vezes isso é um princípio para a oferta. Quando você vai ofertar na casa de Deus ou ofertar na vida de alguém, porque dá para você ofertar na vida de alguém, não só dinheiro, você pode ofertar coisas, você pode ofertar tempo, você pode ofertar agora no momento, não, mas um abraço. Você pode ofertar os seus ouvidos para pessoa. Tem pessoas que precisam só ser ouvidas. Tem várias maneiras de você ofertar a sua vida. Deus quer que a gente ofereça o nosso corpo como sacrifício. Então, às vezes, a gente não entende que você fica aí 2 horas sentado, mas é o quê? Você poderia estar na sua casa, fazendo qualquer outra coisa, assistindo Netflix ou vendo Fantástico. Não começou ainda, né? Mas você escolheu estar aqui, você ofereceu o seu corpo como sacrifício. E por que eu estou falando isso? Da camiseta. Lembrei. Por quê? Rodolfo nunca tinha feito camiseta porque ele achava que ele tinha que fazer uma camiseta que ele usasse. Então, ele conseguiu tem uma malharia muito boa lá em Santa Catarina, que é a mesma malha que eles fazem as camisetas da Osklen e da Reserva. E tem ele conseguiu lá no Mevan mesmo, um irmão da nossa igreja, que tem uma fábrica de camisetas com umas costureiras muito boas. E o Rodolfo analisa. Então, você vai estar comprando uma camiseta, irmãos, para abençoar, ofertar diretamente na minha vida e na do meu marido, que você vai usar, amém? Pode botar na máquina. Quanto mais velha, mais legal fica, porque ela fica destonada. E tem tudo a ver com a música. Por quê? Porque na música, Um Presente para o Futuro, o Rodolfo fala, o clipe, se você já assistiu, se não assistiu, fica a dica para quando você vem em casa. É um clipe como se estivesse num campo, e ele vai largando várias coisas. Ele larga o violão, ele larga o cantil, ele larga o que mais que ele tinha? Era o cantil, o violão, o negócio d'água, sei lá. A mulher está falando do clipe e ela mesma não lembra, né? Mas vida real é assim, irmãos. Não estou lembrando, mas ele tirou várias coisas e no final ele estava sem nada e ele acha uma Bíblia. E aí ele acha uma Bíblia no chão. E essa Bíblia é uma Bíblia que a gente ganhou quando a gente foi para a Inglaterra ministrar uma vez. E a gente ganhou uma Bíblia de 1860, da época de Charles Spurgeon. Tipo, Bíblia velha, pesada. A gente teve que pagar extra de bagagem, porque a Bíblia é muito grande, muito grossa. E ela tinha escritos no meio da Bíblia, tipo assim, o dia que aquele casal, o dia do casamento deles, o dia do nascimento dos filhos, o dia do batismo dos filhos, o dia do casamento dos filhos, tinha como se fosse um relato, era uma Bíblia de família. E aquilo ministrou muita gente, tanto é que essa Bíblia está na sala da nossa casa. E o Rodolfo, na capa dessa Bíblia, tem esse desenho. Só que na capa da Bíblia é The Holy Bible, a Bíblia Sagrada. Aí o Rodolfo plagiou a Bíblia lá da Inglaterra e botou Um Presente para o Futuro. Por quê? Porque a Bíblia tem que ser o nosso guia. Amém? Para concluir sobre a camiseta, eu vou falar um pouco mais da Bíblia. As camisetas, as femininas só tem a P, tá, gente? A P usa como feminina, ela não fica tão baby look, mas ela serve. Mas tem P, M, G e GG, uma camiseta é R$60 ou 2 por 100. Então, você junto com alguém, compra a camiseta por 50. Mas o Rodolfo tem uma dica, ele fala, você está orando por alguém, está apaixonado por alguém, pensando que aquela pessoa é a pessoa, você compra a camiseta e dá de presente e fala, um presente para o futuro. O Rodolfo falou numa igreja, a primeira igreja que a gente veio aqui, que ele falou, dá para o boyzinho e fala, ei boy,
comprei um presente pro futuro para você. Aí o Rodolfo já recebeu mensagem, as meninas falando, Rodolfo, comprei a camiseta pro boy, hein? Agora você vai ter que orar para ele querer namorar comigo. Mas enfim, voltando a falar da Bíblia, e tem tudo a ver com a palavra que eu quero pregar nessa noite. A Bíblia, gente, por muito tempo da minha vida eu li a Bíblia como um livro de alívio, amém? Eu era aquela pessoa que eu aprendi a ler a Bíblia lendo o livro de Salmos. Alguém mais gosta muito de ler o livro de Salmos? O livro de Salmos é assim, você quer aprender a orar? O livro de Salmos tem 150 salmos para você aprender a orar e como falar com Deus. E eu, por muitos, muitos anos da minha vida, eu vi a palavra de Deus como o socorro bem presente na hora da angústia, sabe? Eu preciso de uma palavra. Eu quero que Deus fale comigo. E Deus fala, amém? Quem crê que Deus fala através da Bíblia? Quem já fez aquela assim, Deus fala comigo, eu vou abrir uma palavra. Aí você vai abrir a palavra, aí você abre, dá em Jó e fala, não era essa que eu queria. Aí você pega até Jó, vira. Aí você fala, não, em Números também não. Tipo, a genealogia de Enoque também não é essa que eu quero. Aí até você abriu uma que dá bom. Alguém já fez isso? Só os livres podem confessar, né? Mulher faz isso. Eu não é. Precisa de uma palavra, aí dá uma palavra ruim e fala, não, pedi direito. Peraí, que eu vou pedir de novo. Não é? Mas eu busquei na Bíblia muito tempo assim. E funciona, porque a Bíblia fala com a gente o tempo inteiro e a palavra é viva. Amém? Deus deixou. A minha mãe sempre falava assim, filho, não vem com um manual. Mas um dia o Espírito Santo falou para mim, não, a gente tem um manual, a Bíblia é o nosso manual. Para quê? Para conhecer o Pai. Quando Jesus veio na terra, ele veio trazer a revelação do reino e do Pai. Tudo que Jesus falava era sobre o reino de Deus. Jesus falava o coração do Pai, o Pai, o Pai, o Pai é aquele que me enviou, eu e o Pai somos um, porque o filho só faz o que vê o Pai fazer, porque o reino do meu Pai, a Pai nosso que está no céu. Jesus poderia ter ensinado a gente a orar qualquer outra coisa, ele começa falando Pai nosso. Jesus não falou Pai meu. Ele nos incluiu na filiação de Deus, amém? Jesus nos incluiu na paternidade de Deus. Só que você sabe de uma coisa que até Jesus vir, nunca ninguém tinha chamado Deus de Pai? A intimidade que Jesus tinha com Deus era tanta que confrontava os religiosos. Então, eu não sei você, mas eu por muito tempo da minha vida tinha uma certa dificuldade de visualizar o Pai. Eu conseguia imaginar Jesus, né? Se você imaginar Jesus, como é que você imagina Jesus? Se você fosse desenhar Jesus, como é que você imaginaria ele? Desenharia. O Espírito Santo e o Pai. E às vezes a gente vê aquela figura de pai como um pai que pune, que castiga, que vai pesar a mão. Só que o coração do pai que Jesus veio mostrar é o coração do pai que tinha várias casas que Jesus poderia ir dormir quando ele foi na cidade de Zaqueu. Mas ele não foi na casa do sacerdote, ele foi na casa de Zaqueu. Jesus foi almoçar na casa de Simão, o leproso. Ele não foi almoçar na casa de Caifás, ou do super pastor apóstolo. Jesus, quando ele foi conversar no poço, ele conversou com uma mulher, que ninguém conversava com mulher. E pior, uma mulher samaritana, que judeu não falava com samaritano, quem dirá uma mulher samaritana. Então, Jesus mostrou que o coração do Pai não vê como o nosso coração. E no Antigo Testamento tem uma palavra que fala sobre isso, que a gente julga pela aparência, mas Deus vê o coração. Quando o profeta foi na casa de Jessé, Deus falou, Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu vou levantar para mim um rei. Quem? Davi. Mas o que aconteceu? Deus teve que falar com Samuel assim, Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, sendo que o meu espírito já se retirou dele? Ou seja, tem pessoas que Deus sai delas. Tem pessoas que Deus, se ele não é bem-vindo, ele vai embora e sabe o quê? Deus levanta outro.
Às vezes a gente se acha tão importante que a gente acha que Deus precisa tanto da gente. Irmãos, quem precisa de Deus somos nós. Amém? Deus nos usa, of course, claro que sim, porque Deus precisa de nós para se manifestar. Essa é a grande beleza de nós como servos de Deus. É o quê? Você ser embaixador de Cristo. Ser embaixador de Cristo é o quê? Você representar Cristo, representar Jesus no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na rua, na padaria, no supermercado, inclusive na igreja. Na igreja a gente vem aprender como ser lá fora. O problema é que muito tempo da nossa vida a gente veio na igreja para receber. Só que a Bíblia fala que muito melhor coisa é dar. Então por que a gente tem a mentalidade de pedinte? Muitas vezes a gente vai se relacionar com Deus com uma mentalidade de mendigo. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Preciso, eu quero, está sempre com necessidade. Tem gente que não sabe nem orar se não pedir. Experimenta um dia orar e não pedir nada, irmão. Você vai ver, vai ser confrontado com o seu interesse. Porque tudo que eu estou falando para vocês, eu aprendi por experiência própria. E várias vezes eu ia orar, eu só falava, Senhor, eu preciso isso, ou aquilo outro. Ou a gente murmura, ou reclama. E aí a parte, quando Deus vai falar com a gente fala, não, meu tempo de oração acabou. Meu devocional acabou. E na verdade, se a gente se analisar, a gente vai ver que muitas vezes a gente busca Deus por interesse. Mas Deus é tão bom, por quê? Porque Ele é pai. Um pai não deixa de amar um filho se o filho é interesseiro. Tem aqueles filhos mimados que só vai falar com o pai quando quer alguma coisa. Pai, me dá dinheiro, pai, me dá comida. Pai, eu quero não sei o quê, quero sorvete, quero um picolé. E sabe o que é o pior? É que tem pais que criam os filhos assim. Se você for bonzinho, eu te dou uma coisa. Se você me obedecer, eu te dou uma balinha. Se você me dá um abraço, eu te compenso alguma coisa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de bala e chiclete. Eu sempre tenho bala e chiclete na minha bolsa. E às vezes eu vejo uma criancinha bonitinha, na igreja, no avião, na fila do banco, em qualquer lugar. E às vezes me dá uma vontade de interagir com aquela criança. E eu pego um pirulito, uma bala, qualquer coisa que tem na minha bolsa, e vou dar para a criança. E tem criança que, primeira coisa que faz, se esconde atrás da mãe, olha para a mãe. Aí se a mãe deixar, fala, pega fulano. Aí a criança olha de novo, tipo, tem certeza que eu posso pegar a bala dela? Aí pega, arranca da minha mão, nem olha, ela só está preocupada se a mãe vai deixar ou não. Mas eu não estou dando uma bala esperando alguém que troca. Quando você dá uma coisa, é a respeito do teu coração, não de quem está recebendo. É por isso que a Bíblia fala que quando a gente dá uma coisa, não é para esperar nada em troca. E sabe uma coisa que eu descobri? Que Deus ama vocês pelo tanto que Ele me mandou dar de oferta. Sabia que tem lugar que eu vou que Deus fala para eu não dar nada? Uma vez eu fui numa igreja, e era uma igreja bem próspera, essas igrejas de bambambam. E eu treinei o meu ouvido para Deus falar comigo através de dinheiro. Tem um monte de gente quer ouvir Deus, né? Uma boa maneira de você aprender a ouvir Deus é na hora da oferta. Pergunta, Espírito Santo, quanto que eu tenho que ofertar? Porque o diabo nunca vai falar para você ofertar, querido. Nunca. Então, uma boa chance de você eliminar a voz do diabo na sua mente é na hora da oferta. Porque ele nunca vai dizer para você dar nada. Ele vai dizer pelo contrário. Você tem uma nota de 20, uma de 50, uma de 10, uma de 5. Ele fala, não tem uma de 2, não, pega uma moedinha. Aí as pessoas vêm aqui e dão moeda. Tipo, como se Deus precisasse dessa moeda. Você não ganha moeda. Moeda você dá para quem? Para mendigo na rua, é ou não é? Fala sério. Tem mendigo que até te xinga se dá uma moeda, tipo, nem R$2. Estou falando para as paredes. É porque ninguém gosta de falar de dinheiro. A gente pensa em dinheiro a semana inteira, trabalha por dinheiro, faz tudo por dinheiro, faz campanha para Deus te dar dinheiro. Aí na igreja, não podemos falar de dinheiro. Para de ser hipócrita, irmão. Pensa em dinheiro o dia inteiro. Ou você vai no mercado e paga com uma oração. Muito obrigado, valeu. Posso fazer um post no Insta para você? Paga lá, com um like. Não, eu não preciso pagar não, eu te dou um like no meu Instagram. Não é assim, é com dinheiro.
A gente faz campanha para Deus nos abençoar, ora para Deus nos abençoar, fala um monte de coisa para Deus nos abençoar. Aí entra na igreja, ai, não podemos falar de dinheiro. Aí Deus fala, oi? Nós estávamos falando de dinheiro até ali na porta. Aliás, você está vindo aqui porque você quer ser abençoado, promovido, ganhar, casar com um cara rico. E aí, não, a gente não pode falar disso. Pode falar tudo, se Deus conhece teu coração, por que a gente não pode falar? Voltando como ouvir Deus. Uma chance grande de você eliminar a voz do diabo é isso, na hora da oferta, você tira a voz dele, porque ele sempre vai te mandar dar menos. E outra, o Espírito Santo não vai te mandar nunca dar mais do que você pode. Porque Deus não nos pede algo que a gente não pode dar. Porque o mais interessado em você não estar endividado é Deus. Por quê? Porque Ele sabe, Deus nunca pede algo que você não pode dar. Sabe por quê? Porque o Deus, Ele é um justo juiz. E eu sempre uso esse exemplo. Quem é que foi para a faculdade, para a escola? Todo mundo, né? Quando caía na prova uma matéria que o professor não tinha dado, o que acontecia com aquela questão? É o quê? Anulada. Porque é ilegal você cobrar alguma coisa que a pessoa não sabe. E se Deus é o justo juiz, você acha que Deus vai te cobrar uma coisa que você não sabe? Não. Se uma questão é anulada, você acha que Deus pede para alguém algo que não pode dar? Então pode ter certeza que quando Deus te pede uma coisa é porque Ele sabe que você pode dar. Não só dinheiro, você pode dar algo de oferta para Ele, como o seu tempo. Você pode fazer aquela ligação para os seus pais que faz tempo que você não liga. Você pode liberar perdão para aquela pessoa. Você pode, aliás, pedir desculpa para alguém que você ofendeu. E vou te falar, a gente não perde a língua quando pede desculpa, sabia? Eu falei para o Rodolfo várias vezes ao longo do nosso casamento que eu confrontava ele com várias coisas e ele falava, o que você quer que eu fale? Eu falo, não quero muita coisa, só falar, foi mal, desculpa aí. Não precisa que, olha, você me perdoa em nome de Jesus, eu não quero um ritual religioso. Só quero que você, fala, desculpa se isso te feriu. E hoje ele é o expert em pedir desculpa, porque aí toda vez que a gente vai brigar, ele pede desculpa, fala, foi mal, aí me quebra, porque eu falo, aí agora não tem mais nem o que fazer. Eu briguei com meu irmão esses dias, meu irmão me ofendeu, me mandou um monte de mensagem desaforada. E aí eu tinha todas as respostas para responder as mensagens desaforadas dele, né? Sabe quando você pensa em responder? Eu falei, bom, não vou responder, eu vou para a pessoa que funciona. Eu vou falar com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, ele é teu, meu irmão é teu, ele te conhece. Quebrando o coração dele, porque afinal de contas, hoje à noite eu tenho que pregar. Não dá para pregar brigada. Aí a fariseia dentro de mim já estava me acusando, entendeu? Dizendo, como é que você vai ministrar a palavra estando brigada com seu irmão? Isso é minha voz falando para mim mesma. Aí eu falei, ok, Espírito Santo, o Senhor fala com ele. Aí eu estava no quarto do hotel, tomei banho me arrumando para ir para o culto. No mesmo dia que a gente tinha brigado, ele tinha me ofendido. Ofendido de verdade, assim. Aí ele pegou e me mandou uma mensagem. Oi, nega, foi mal. Desculpa aí. Outra mensagem. Não gosto de brigar contigo. Não consegui sair de casa a tarde inteira, até agora. Tenho um monte de coisa para fazer, mas Deus falou comigo que enquanto eu não fizer as pazes contigo, nem sair de casa eu posso. Eu falei, Deus é fiel. E aí o quê? Eu que tinha um monte de resposta para dar para ele, estava falando, moleque folgado, sou mais velha, tá com amnésia, eu ajudei a vida dele até aqui, não sei o que lá, papapá, o que ele pensa que é? Por um minuto eu falei, Gui, desculpa eu que fiquei pensando mal de ti depois. E aí nisso, Deus me ministrou. Falou que assim é o meu coração. Eu falei, como assim, Senhor? Ele falou, eu resisto o soberbo. Enquanto meu irmão estava soberbo comigo, enquanto ele estava orgulhoso, eu estava cheia de resposta para dar para ele. Mas a partir do momento que ele demonstrou um pouquinho de quebrantamento, eu derreti. Ele é meu irmão mais novo. Eu falei, claro, e acabou eu pedindo desculpa para ele, nem fiz nada.
Eu falei, não, desculpa que eu fiquei braba porque tu me ofendeu. Tipo, né? Tipo, desculpa pelo quê? Mas não interessa quem está certo e quem está errado. Interessa que quem pediu perdão primeiro ganhou. Às vezes a gente quer tanto ganhar, e eu vou te falar, sabe quem é que ganha? Quem perdoa primeiro. E Deus mostrou naquela minha atitude como se move o coração dele. Ele falou, você que é dura, você que é ruim, você que é humana, derreteu quando ele te pediu desculpa. Imagina eu que sou Deus. Quando eu vejo um coração quebrantado e contrito, eu não lanço fora. Sabe o que Deus quer da gente? Um coração quebrantado. Um coração que fala, Deus foi mal. Deus, se fosse hoje eu não falaria assim. Se fosse hoje eu não tinha dito aquilo. Se fosse agora eu não teria respondido para os meus pais. Se fosse isso eu não teria respondido para o meu esposo daquele jeito. Às vezes Deus só precisa de um lugar para pousar no teu coração. É você reconhecer que você errou. Não para você se sentir acusada, não para você se sentir mal, não para você se sentir a última das criaturas. Mas para quê? Para Deus encontrar um lugar para quê? Ele resiste o soberbo e para o humilde ele faz o quê? Ele dá graça. Graça é aquela coisa que você nem merece. Meu irmão merecia uns 3 dias de silêncio pelo desaforo que ele me fez. Mas quando ele me demonstrou um pouquinho de quebrantamento, meu coração derreteu. Então eu de graça dei o meu perdão para ele e ainda pedi desculpa. E se a gente que é humano age assim, imagina o teu Pai Celestial. E Jesus inúmeras vezes na Bíblia, ele ilustrou como é o coração do Pai. Por isso, e o reino de Deus. Jesus falava assim, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um homem que tinha 2 filhos. O reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu a semear. O reino de Deus é semelhante a várias coisas. Tanto é que quando Jesus foi ser crucificado, o que eles colocaram em cima da cabeça dele? Na cruz? Além da coroa? Uma plaquinha, escrito assim, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Sabe por que eles botaram a placa rei? Porque Jesus só falava de reino. Jesus nunca disse que ele era rei de nada. Sabia? Ele falava para eles assim, o meu reino não é desse mundo. Eles perguntavam para ele, mas o que tu tanto fala de reino? Ele falava, meu reino não é desse mundo, mas o meu Pai, quando o Espírito Santo vier, ele vai fazer vocês entender tudo. Jesus falava tudo do reino e do Pai. Só que lembra que eu falei que até Jesus vinha, ninguém chamava judeu, os judeus não chamavam Deus de Pai? Porque um dos mandamentos na tábua da lei de Moisés era não tomar o nome de Deus em vão. Eles não falavam nem o nome de Deus, quem dirá chamar Deus de Pai. Aí os judeus, os fariseus, os religiosos, os crentes da época, quando Jesus falava Pai, eles falavam, quê? Quem você pensa que é para chamar Deus de Pai? Ele falava, não, e não só isso, eu e o Pai somos um. Eles rasgavam as vestes e arrancavam os cabelos. E ele falava, não, e quem vê o Filho, vê o Pai. Aí eles, sabe o que eles faziam? Eles catavam pedra para jogar neles. E sabe o que Jesus fazia? Jesus não falava assim, ai, desculpa se eu ofendi, não foi isso que eu quis dizer, irmãos. Não, Jesus saía andando e falava, eu não tenho nada a ver com vocês. Vocês não entendem nem das coisas da terra, acho que eu vou ficar explicando das coisas celestiais. E Jesus virava as costas e saía andando. Jesus não ficava dando satisfação para quem não queria Deus. E aí quando Deus falou para Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, sendo que o meu espírito se retirou dele, eu já escolhi para mim um novo rei, e ele está na casa de Jessé. Deus não falou assim, eu escolhi Davi. Deus falou sobre o pai dele, Deus falou, eu escolhi a casa de Jessé. Deus falou sobre o pai de Davi. Eu estou acabando com a filmagem, né? Eu ando de um lado para o outro, vou ficar aqui. Desculpa, gente. Aí o quê? Foi na casa de Jessé. Quando o profeta chega na casa de Jessé, tem todos os filhos lá enfileirados, tudo bonito, todo mundo tomou banho, botou a roupa de almoçar com o profeta. Aí ele vai direto no mais velho e fala, o profeta pensa, só pode ser esse. Deus fala, não é. Aí vai no outro, também não. No outro, também não, que naquela época
A galera tinha filho pra caramba. Era uma fila de filhos. Não é esse, não é esse. Aí Deus fala para ele: ô Samuel, será que você não entendeu ainda? Samuel, a gente anda tanto tempo junto, tu ainda não conhece meu coração? Eu, Deus, não julgo segundo aparência como vocês. Eu, Deus, olho pro coração. Isso é uma coisa que a gente sabe na teoria, mas na prática muitas vezes a gente não age como. Porque quando a gente vai orar, a gente fala bonito e acha que Deus está só ouvindo a nossa palavra, sendo que Deus sabe teu coração. Não adianta eu estar orando bonito e no meu coração estou falando: ai, que saco que eu estou aqui, esse culto demorado. Deus vê o coração. Você está enganando quem? Por isso que eu falo que a maior liberdade de todas, quem tem um encontro com Cristo, e se o Filho te liberta, você é livre para ser você mesmo. Porque se Deus estiver por dentro, por que a gente tem que fingir por fora? Só que tem tanta gente que quer ser bonito por fora. E sabe o que Jesus chamou essas pessoas? De hipócritas. E sabe o que é um hipócrita? Hipócrita significa um bom ator que aparenta uma coisa que não é. Parece que hipócrita é um palavrão de crente, né? Tipo assim, é hipócrita, fariseu. Mas Jesus estava falando, tipo assim, vocês são bons atores. Vocês são bonitos por fora e podre por dentro. Branquinho por fora e podre por dentro. E Deus vê o coração. Então, irmão, seja livre para você poder ser purificado de dentro para fora. Amém? E voltando à Bíblia, quando Deus começou a falar para mim, de eu começar a ler a Bíblia, procurando entender o coração do Deus que eu sirvo, a minha vida mudou. Quando eu comecei a ler o Novo Testamento para entender Jesus, e não para buscar uma resposta de Jesus para mim, não para Jesus multiplicar o meu pão, nem curar minha enfermidade, nem transformar meu marido. Quando eu comecei a buscar Deus, não por causa das minhas coisas, quando eu comecei a querer ler esse livro para entender como se fosse uma biografia de Jesus, a minha vida começou a mudar. Porque não, eu preciso para saber quem é o Deus que eu sirvo. Amém? Eu preciso entender o coração do Pai para poder, como discípulo, sabe o que a palavra discípulo significa? A palavra discípulo significa aluno, aprendiz. Eu preciso aprender com Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser aprendiz de Jesus. Mas aí a gente quer ser discípulo de Jesus, a gente quer dizer que é cristão. A gente põe adesivo no nosso carro, a gente usa camiseta, a gente tem uma Bíblia sublinhada. Aí a gente, quando Deus vai olhar para alguém, a gente olha segundo os nossos olhos. Ah, porque eu não vou com a cara daquela pessoa. Bom, eu também não vou com a cara de um monte de gente, mas isso não significa que eu não posso amar ela. Porque amar não é gostar, irmãos. Amar é uma coisa do espírito, gostar é da alma. Eu posso não gostar de você, mas eu posso amar você. Porque amar é para todos. Gostar, a gente gosta de algumas coisas. Vocês estão me entendendo? Às vezes a gente acha que perdoar é ter que conviver e dizer que ama a pessoa. Não, perdoar é você liberar a pessoa da ofensa que ela te fez. E sabe quem é que é beneficiado com o perdão? Não é a pessoa que você perdoou, é você mesmo. E perdoar é libertador. E eu comecei a entender o coração de Jesus e o coração de Deus quando eu comecei a ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, querendo entender o Deus que eu digo que sirvo. Porque como é que eu vou falar do cristianismo se eu não entendi nem o pai dele? Como que eu vou tentar transmitir algo para Deus? Eu vou contar. Às vezes a gente fica só na parte do testemunho. Não, porque Ele me curou, porque Ele me salvou, Ele transformou meu casamento. Eu era triste, hoje eu sou feliz. Antes eu era assim, agora sou assado. Testemunho é bom, testemunho é maravilhoso. Só que eu conheço um monte de gente que tem testemunho e largou Jesus lá na frente. Eu conheço gente que foi curada de câncer, eu conheço gente que foi até curada de AIDS, não está mais na igreja. Eu conheço gente que tem dente de ouro, que Deus restaurou o casamento, que era estéril e não podia ter filho, Deus abriu a madre. Eu conheço gente que tem um monte de milagre para contar e largou Jesus. Sabe por quê? Porque não conhece o Deus do milagre. A Bíblia fala, aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Quando os discípulos voltaram para Jesus e falaram, olha Jesus, a gente expulsou um monte de demônio, curou um monte de enfermo. Jesus falou, tá, e? Por que vocês estão tão felizes porque vocês fizeram isso?
Ele falou, quando vocês forem se alegrar, se alegrem por ter um nome escrito no livro da vida. Ou seja, em ser conhecido por Deus, não em os demônios submeter. Por isso que Jesus disse, por isso que ele falou assim, sabe que vocês vão dizer, muitos virão no meu nome dizer, Senhor, expulsei demônio no teu nome, abri igreja no teu nome, curei no teu nome, escrevi livro no teu nome, cantei música no teu nome. Tem até um CD, gospel no teu nome. E aí Jesus vai falar, mas quem é você mesmo? Ah, não, a foto do meu CD. Eu cantei Maranata. Aí ele fala, cantou, fez, mas cadê o teu nome na lista? Porque isso, sabe por quê? Porque esse nome da lista é a lista de casamento. Quem aqui já casou e fez lista de convidados? Levanta a mão, irmão, me ajuda, vai. Você convidou algum estranho que você não conhece para o seu casamento? Ninguém convida um estranho, um anônimo. Você convida quem você conhece. As bodas do Cordeiro, a festa no céu, Jesus, a segunda vinda, a terceira onda. Quem é que vai entrar? Os conhecidos, não os anônimos. E aí a gente faz tanta coisa para ser visto por homens, sendo que o nosso nome nem está lá na lista do principal convidado. As pessoas querem tanto ganhar like por aí e ganham um follow de Deus e acha bom, porque pelo menos as pessoas estão vendo. E aí a pessoa, tem gente que eu conheço que estava 4 anos bem, aí um dia o pastor não chamou para o churrasco, porque ele só chamou 20 pessoas. Aí não vai mais na igreja. Aí larga Jesus, larga todo mundo, larga a igreja, larga. Ai, não, porque não me respondeu no WhatsApp. Aí eu bloqueei. Ai, irmãos. Já pensou se Deus nos bloqueasse toda vez que Ele pede alguma coisa e a gente não responde? Porque Deus já me pediu várias coisas que eu não fiz. Várias. Quanta oferta que Deus pediu para eu dar e eu não dei. As que eu dei eu já esqueci. Agora as que eu não dei, eu lembro. E sabe o que? O tempo não volta. A gente tem que ser pronto em responder. E se for da minha cabeça? Melhor obedecer achando que é da tua cabeça do que desobedecer. Porque se for da tua cabeça, Deus conhece teu coração, fala, olha, tadinha, era da cabeça dela, mas ela quis tanto me obedecer que ela obedeceu. Ele vê. Agora, ele vê a tua desobediência. Você ouviu, por exemplo, se eu pegar e falar assim, deixa eu tomar um gole primeiro. Não é isso. Pandemia, não posso dar esse exemplo. Vou pegar o guardanapinho. Deus falou para mim, dá o guardanapo para ela. Peguei, irmã, me ajuda a ensinar. O que propósito tem nisso? Nenhum. Deus só queria ver se eu estava ouvindo ele e obedeci. Jeremias, o que vês? Uma panela. Jeremias, o que vês? Uma vara de amendoeira. Jeremias, o que você está vendo? Estou vendo um monte de coisa. Ele falou, então tá bom que você está vendo. Está vendo bem. Vi uma vara de amendoeira. Está vendo bem, Jeremias. Agora pega a caneta e escreve. Assim diz o Senhor, ó Israel. Aí ele pega e escreve um capítulo inteiro. Primeiro Deus testa ele para ver se ele estava vendo uma vara de amendoeira. O que a vara de amendoeira tem a ver com a história do escrever para Israel? Nada. Deus só estava vendo se ele estava vendo. O que tem a ver o guardanapo? Nada. Deus só estava vendo se eu estava disposta a obedecer uma coisa simples. Porque quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Simples assim. O problema é que a gente só pensa, faz conta. Se eu der 50, Deus vai me abençoar no muito. Então, 50 vezes 100, aí você faz a conta. Não é assim, irmão. Quem não é fiel no pouco, como é que Deus vai confiar em você? Se eu não aprender a dar um guardanapo, aí agora Deus pega e fala, dá outro guardanapo para aquela outra irmã. O que tem a ver? Nada, é só para obedecer. Às vezes eu não vou colher agora. Agora eu vou chegar na minha casa, pastora, e vai ter uma caixa do Amazon cheia de guardanapos, porque eu semeei em guardanapo. Claro que não, é para testar a tua obediência. Nem sempre você vai colher na mesma coisa, você vai colher em outras. Porque quem dá, está falando do coração de quem dá, não de quem recebe. Porque se eu vou dar oferta, o que vão fazer? Não é problema seu que vão fazer. Deus está vendo o teu coração.
Às vezes a gente vai dar uma coisa para alguém e falar, ai, aquela pessoa não merece. Aí Deus fala para você dar aquele chinelo bonito, aquele chinelo que você nem usou. Aí você fala, ai, mas a pessoa não merece. Deixa eu ver se não tem um velho. Aí você pega o chinelo velho para dar para a pessoa. Mas não foi o chinelo velho que Deus falou, era o novo. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Por isso que eu posso falar. Porque falar é fácil, cumprir é que é difícil. Tem um monte de gente que tem discurso bonito. Eu que vivo nos bastidores de um monte de lugar, eu e o Rodolfo, a gente viaja há 19 anos, eu conheço gente pra caramba. E eu vejo várias pessoas que têm um discurso tão lindo, que tem milhões de seguidores, e a vida é uma droga. Eu conheço um monte de gente que sabe falar bonito nos vídeos. Número 1, não sei o que lá. Número 2, primeiro passo para você ter um casamento de sucesso. Aí ele trata a mulher dele que nem lixo. Esse vai ser um daqueles que vai falar, ai Jesus, eu fiz tanto vídeo no YouTube no teu nome. Ele fala, pois é, mas tratou mal a tua mulher, né? Riscado da lista. Porque a primeira pessoa que você tem que dar conta é o seu cônjuge. Antes dos seus filhos. Tem muita mulher que trata os filhos melhor que o marido. Só que, queridinha, teus filhos vão casar um dia. Teu marido vai sobrar. Então, cuida bem dele para você ter um marido bom no final. Porque assim, tem mulher que eu conheço que é assim. Filhinho, o que você quer comer? A mamãe faz para você. Ah, eu quero um bife com ovo, batata frita, arroz, feijão. Aí, peraí que a mamãe vai fazer. Aí passa o dia inteiro lá fazendo o bolo preferido do filho. Aí o marido fala assim, amor, tô com fome. Ah, tem um miojo lá no armário, vai lá fazer se tu quiser. Parabéns. Super sábia. Teu filho vai casar. Aí tem mulher que trata o marido como o filho também, põe na mesma, tem que obedecer junto com os outros. Tudo errado. E aí depois não sabe, porque às vezes são... Aí depois fala, meu marido tá viciado em pornografia. Também, né, irmã? Tratando ele que nem um filhinho, não vai dar mesmo. Nada justifica, cada um é individual. Mas às vezes a gente colhe frutos das nossas atitudes. A sábia edifica casa, a tola com as próprias mãos destrói. Eu acrescento, na minha Bíblia teria assim, a tola com a própria língua destrói, porque fala tanto que o cara não aguenta. E os caras também, às vezes, né, não querem uma esposa carinhosa. Ai, minha esposa não me procura. Também, um cavalo toda vez. Aprende a ser carinhoso, quem sabe ela vai se interessar. Também que chegar e encostar e falar, hoje eu quero. Tipo assim, claro, a mulher tem um botão que tu liga e agora ela tá afim. O que é isso? O que a mulher do Rodolfo tá falando de sexo no culto de domingo? Pois é, irmão. É outro assunto que todo mundo pensa, mas ninguém fala, né? Quem que é hipócrita? Jesus falou, Jesus não, foi Paulo. Assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. Grande é esse mistério, ele falou, não vamos entrar no assunto falando de sexo, mas é isso mesmo que ele quis dizer. Porque a palavra conhecer na Bíblia, prosseguir em conhecer, aquele que se glorie-se nisso, em me conhecer, é a mesma palavra que é usada em Gênesis, quando Adão conheceu Eva, quando Rebeca conheceu Isaac, que é um ato de intimidade até sermos um. A oração de Jesus, que eles sejam um comigo, assim eu e tu, como eu e tu somos um. É você ser tão íntimo de Deus que você conhece o pensamento dele. Esse é o alvo. Quando você está casado há bastante tempo, por exemplo, eu estou com o Rodolfo há 20 anos. Quando ele pensa num negócio, eu já sei o que ele quer. Eu falo, já sei, você quer isso aqui? Ele fala, como é que você sabe? Eu falo, a gente é um, esqueceu? Eu falo, não, é que eu tenho uma bolinha dentro da sua mente. É um aplicativo que eu tenho de ler pensamento. Mas o que? Você já conhece, você tem tanta intimidade que eu sei quando ele me olha daquele jeito, eu já sei o que ele quer. Eu falo, tá bom, tá aqui, ó, você queria. Como é que você sabe que eu queria café? Eu digo, porque eu te conheço. Deus quer que a gente fale, seja assim com Ele. Que Ele só se incline para nós e a gente já sabe, Senhor, eu sei o que eu preciso fazer para te agradar. Não é toda vez que Ele tem que ficar implorando.
E teve, para concluir, uma parte que eu falei, porque mulher abre várias janelas, eu vou fechando ao longo da pregação. Teve uma igreja que eu entrei, que era uma igreja bem próspera, e aí quando eu fui dar a oferta, eu fiz aquela pergunta para o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, quanto que eu dou de oferta? E aí Deus falou para eu pegar uma moeda de 5 centavos que estava dentro da minha bolsa solta, assim. Eu falei, Senhor, 5 centavos? Mas essa igreja... Ele falou exatamente isso, eu quero que você dê 5 centavos de protesto. Porque eu não concordo com o que está acontecendo. Eu falei, bom, é o Senhor que está mandando. Mas eu nunca me esqueço disso. E tem lugares que eu vou que Deus pega e fala para eu dar uma oferta. Além do comum, eu falo, Jesus, você está gostando dessa igreja, né? Tá bom aqui, né? Foi o que aconteceu hoje. Eu falei, Jesus, vai desfalcar minha conta. Mas por quê? Porque Deus se move de um jeito que a gente não sabe. É o jeito que Deus fala comigo. Porque a minha linguagem de amor é dar presente. Eu gosto de dar presente. Alguém tem essa linguagem de amor? Alguém já leu aquele livro 5 Linguagens do Amor? É maravilhoso. Para os solteiros, aprendam a linguagem antes, amém? É um livro maravilhoso, 5 Linguagens do Amor, porque cada um fala uma língua. Tem as 5 linguagens do perdão também, que é muito legal. Mas o que? A minha linguagem, quando eu gosto de alguém, eu dou presente. E adivinha qual que é a última linguagem de amor do Rodolfo? Presente. Ele não dá presente para ninguém, irmão. Rodolfo, ele é capaz de pegar, ele abre as geladeiras, pega a água, olha para você, mas ele não te oferece. Tipo, quer água? Tipo, ele toma, nossa, a água tá boa, pega, toma, guarda na geladeira e você fica... Tipo, não oferece, está comendo, come qualquer coisa, não oferece. E não é por mal, é porque ele não tem o hábito. Ele cresceu sozinho. Rodolfo, os pais dele eram médicos, ele nunca teve ninguém presente em casa. Às vezes eu falo assim, você não teve mãe, não? Aí eu esqueço, né? Que a mãe dele estava trabalhando, tipo, não. Às vezes, né, aquela coisa, não sabe arrumar a cama, não escova os dentes antes de dormir. Essas coisas que a mãe sempre fala, vai arrumar essa cama, vai escovar os dentes, tem que comer alguma coisa, não come sobremesa antes da janta. Tipo, ele não tinha alguém para ficar falando essas coisas para ele. E aquele choque de cultura. Então, o que eu tive que aprender? Eu tive que aprender que não era a linguagem dele. E eu tive que aprender o quê? A não me ofender por ele não me dar um presente. Porque às vezes ele ia viajar e falava, você não trouxe nada para mim? Tipo, sabe aquela coisa, aquele cachorro abandonado, tipo, só um pedacinho de cair na mesa? Deixa cair um farelo do pão para eu comer. Eu falava, nem uma balinha. Ele, para que balinha? Se quiser, você compra. Não entendeu nada. Que eu queria só que lembrasse de mim. Mas se eu ficasse pensando nisso, eu ia ficar sempre me sentindo ofendida. Mas o nosso Deus tem uma linguagem de amor. Sabe qual que é a linguagem de amor? Ele falou, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. A gente mostrar que ama Deus é obedecendo. E ele fala que a obediência é melhor que o sacrifício. Sabe por quê? Porque a obediência, ela é a evolução do sacrifício. Você não conhece Deus num dia e no outro dia você já está obedecendo com prazer. Você começa oferecendo um sacrifício. Tá bom, eu vou dar aquele guardanapinho para a irmã, mas tipo... Tem certeza, Deus? Aí você vai dar uma oferta, você dá achando ruim. Mas depois você começa a entender que obedecer é bom. Você começa a ter alegria. Aí já não é mais um sacrifício. No começo a gente obedecer a Deus é sacrifício. Mas depois ela vira uma obediência, obediência com prazer. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, se você tem, ou se puder colocar no telão, João 15, versículo 1. João 15, versículo 1, Jesus começa a falar dele e do Pai. É um versículo bem simples que fala assim, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o dono da vinha. O meu Pai é o agricultor. Acharam? Eu sou a videira verdadeira. O que é uma videira, irmãos? Videira é uma planta que dá uva.
que a uva significa na Bíblia? A uva, ela é o fruto do vinho. O vinho foi o primeiro milagre que Jesus realizou, foi transformar água em vinho, porque vinho é alegria. A Bíblia fala aqui em João que ele veio para que a nossa alegria fosse completa. Fala, alegria completa. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Então ele fala que ele é a videira, ou seja, ele tem uma alegria para mim e para você, amém? Só que ele fala que ele é a videira verdadeira. Aí eu fui pesquisar, já faz um tempo. Uma vez eu preguei sobre o joio e o trigo, e eu fui pesquisar sobre o joio e o trigo, e eu descobri que o joio e o trigo são exatamente iguais. A foto, se você dá um Google em joio e trigo, você vai ver que o joio, aparentemente, ele é exatamente igual. Só que o joio é tóxico e o trigo é alimento. A diferença entre o joio e o trigo é que o joio não tem semente e o trigo é cheio de grãos dentro dele, ele é cheio de semente. E a videira verdadeira, Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. O que eu fui descobrir? Eu fui descobrir que tem uma videira falsa. Jesus estava usando isso como ele contou da parábola do joio e o trigo. Ou seja, ele estava falando, ele estava dando exemplos da vida normal dos judeus, da vida do povo daquela época, para ilustrar algo do céu. Jesus falava parábolas das ovelhas, da dracma perdida, do filho pródigo, porque era uma realidade das pessoas na época. Qual que é uma planta, uma fruta daqui da Paraíba? Pitomba? Siriguela? Maracujá? Maracujá tem em todo que é lugar, mas aqui... Caju, pronto. Caju, tem fazendas de caju por aqui? Fazenda de acerola? Acerola tem bastante, né? Então, talvez se Jesus viesse para cá, para Paraíba, ele não ia dizer que ele era uma videira. Ele ia dizer que ele era um pé de acerola. Porque era a realidade da época. O vinho era a realidade da época. O casamento dos judeus não durava um dia, era 7 dias. E a Bíblia fala que no segundo dia acabou o vinho. Ou seja, acabou o suprimento da festa antes de terminar. Era vergonha para o noivo. Às vezes a nossa alegria acaba antes das promessas de Deus se cumprir na nossa vida. E a gente desiste. Mas Jesus, ele pode transformar aquela água suja que servia só para lavar mão e pé no melhor vinho que você pode beber. Deus pode transformar aquela situação que não ia dar em nada na sua vida no melhor testemunho que você vai contar um dia. A pior briga com o seu marido pode se transformar no seu maior testemunho. Porque nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. E ele fala, eu sou a videira verdadeira. E eu fui estudar isso, eu falei, será que tem a videira falsa? Tem, irmão. Sabe o que a videira verdadeira e a falsa têm em comum? Tudo, menos fruto. Elas são exatamente iguais, elas crescem iguais, a folha é igual, só que a videira verdadeira dá fruto e a falsa não. A falsa, sabe o que acontece? A videira verdadeira, a videira dá trabalho. Árvore de uva, eu sou gaúcha, da Serra Gaúcha. Minha família plantava uva, meu avô plantava uva, o meu bisavô que veio da Itália, ele trabalhava com vinho, ele trabalhava nos vinhedos, ele foi para a Serra Gaúcha, veio da Itália para trabalhar nas vinícolas lá do Rio Grande do Sul, porque ele era químico, ele media o pH das uvas para fazer vinho. E o que acontece? Eu cresci, minha infância toda eu vi pé de uva. Eu vi as chamadas parreiras. Só que o meu avô na fazenda dele, ele tinha pé de várias coisas. Ele tinha pé de pêssego, tinha laranja, tinha limão. Eu lembro que tinha caqui. Vocês já viram essa fruta caqui que parece um tomate? Tinha caqui. E isso não dava trabalho. Isso era tipo assim, parece que o pomar ele se cuidava sozinho. Eu tinha que podar de vez em quando. Agora, na vinha, ele passava muito tempo, porque tem que botar cerca, tem que botar pau. Porque o que acontece? A uva, ela é pesada e os galhos da videira, eles são bem fraquinhos. Porque ela começa a crescer e ela precisa estar encostada. A falsa vinha, ela cresce igual trepadeira. Sabe aquela cerca viva que fica de decoração, bonita assim? O que acontece? A vinha falsa, ela cresce no meio da verdadeira. Quem é que plantou?
ninguém plantou, ela cresce sozinha. Sabe o que acontece com o joio? O joio, ele cresce no meio do trigo e ninguém plantou, ele é erva daninha. Sabe aquele mato? Alguém aqui mora em casa que tem grama? Às vezes não nasce umas ervas daninhas no meio da grama que você tem que arrancar. E para arrancar, tem que arrancar pela raiz, porque senão nasce de novo. A gente hoje em dia não tem mais horta, essas coisas, mas o quê? A erva daninha, ela nasce sem ninguém plantar. Os passarinhos que vão voar por aí. A abelha com o pólen, enfim, povoa, não sei como. Mas a vinha falsa, ela começa a ocupar o lugar da verdadeira. Só que ela só ocupa lugar e não dá fruto. Ou seja, ela dá trabalho, tem que pendurar, tem que amarrar, tem que podar, tem que cortar. E não dá fruto. Por isso que a Bíblia fala aqui. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha, é o dono da vinha, o agricultor. Eu vou continuar o versículo, você não precisa abrir, deixa que bota aqui, que nós já estamos quase acabando. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas o meu alarme já foi. Eu posso ficar até 8h30? 3 minutos para 8h30. Mas 5 minutos eu tento, ok? 10. Vocês me dão 10 minutos? Tá bom. Mulher fala mais do normal. Mas aqui, ó. Todo ramo, olha, vou ler junto. Toda vara que em mim não dá fruto, ele a corta. Ele quem? O pai. O pai. Ele falou, eu sou a vinha. E o pai é o que cuida da vinha. É o dono da vinha. Então, toda vara, todo ramo, todo galho que não dá fruto, ele corta. Por que corta, irmão? Porque Deus tem certas coisas da nossa vida que Ele tem que tirar porque está ocupando espaço que é dele. Tem certas amizades que vão ter que se afastar porque está ocupando espaço de gente que Deus quer colocar na tua vida. Tem coisas que você vai ter que parar de fazer porque continuar fazendo vai te afastar dele. Está ocupando o lugar e não vai dar em nada. Sabe aquele teu namoro que não dá em nada? Corta, irmã. Corta, irmão. Vaza da área. Some. Bloqueia. Ah, estou namorando há 5 anos. Não te pediu em casamento. O que você está fazendo com um cara há 5 anos que não quer casar com você? Ah, estou esperando. Esperando o quê? Fica sozinha. É porque tem que ter alguém para me dar boa noite, bom dia, mandar emoji. Não é porque eu tenho que atualizar meu status do feed em relacionamento sério. Aí, assim, solteiro, né? Pessoa solteira está namorando. Porque se você está namorando, você é solteiro ainda, ok? A gente fala, quem é solteiro aí? Só o solteiro, tipo assim, os encalhados que chamam. Eu falo que encalhado não é solteiro, encalhado é quem casou errado. Aí você está preso na pessoa mesmo, aí está encalhado mesmo. Uma bucha para descascar. Solteiro é o povo que é feliz e não sabe ainda. Só vão descobrir depois. Mas é bom casar? É bom, mas é bom ser solteiro também. Tudo tem a sua beleza. Só que tem solteiro que fala assim, porque... Aí tá namorando, aí fala, porque a minha sogra... Tem uma raiva quando eu vou aconselhar a menina que fala, minha sogra fala, casou? Não, porque a minha sogra é a mãe do meu namorado. Ah, a mãe do teu namorado, como é que é o nome dela? Célia? Ah, Célia. Minha sogra querida, não casou, tu tem o sobrenome dela? Já casou, já assinou papel, já fechou contrato. Pra que viver como casado e tá namorando? Aí trata tudo aí, não, minha ex-cunhada, minha ex-sogra. Tipo, teve quantas ex-sogra? Se eu fosse contar quantas ex-sogra eu tinha. É com vergonha que eu falo, mas fazer o quê? Fatos reais, baseado em fatos reais. O Rodolfo, então, nossa, a ex-sogra dele ia ter uma fila. Mas o quê? Às vezes a gente trata certas coisas que são como se não fossem. Aí, quando Deus quer que a gente tenha fé, a gente não fala, não, porque eu creio que Ele é o meu Pai, que eu sou uma nova criatura. Tem uma facilidade para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus não. Deus precisa cortar fora. Para de viver com coisas ocupando espaço que são preciosos para você crescer, para você dar fruto. Todo ramo, toda vara, todo galho que não dá fruto, Ele corta, Ele limpa.
Olha aí, ó. Toda vara que em mim não dá fruto, ele corta. E toda vara que dá fruto, ele limpa. Ou seja, você que está enxertado na videira, você que é o ramo, junto com Jesus, ele vai te limpar. Ele vai podar. Tem coisas que doem, mas é para dar mais fruto. O não de Deus nunca é para te punir. Deus não pune ninguém. O não de Deus é sempre para te proteger. Às vezes, eu vejo o meu avô lá na videira, e ele tinha aquela podadeira, aquela coisinha, tipo um alicate que corta. E eu falava, não, tá ficando feia. E ele falou, não, espera, daqui 1 mês ela vai estar toda verde. Às vezes parece que aquela árvore podada tá feia, mas é parte do processo dela de limpeza. Tem que limpar. Tem certas coisas que você precisa se limpar da sujeira para poder dar fruto. E ele limpa para que dê mais fruto. Aí eu fui procurar. Fala, tá, esse fruto que a gente fala, eu sempre soube que não eram os frutos do Espírito. E eu também sempre soube que não era fruto. Porque às vezes a gente fala, que Deus quer que a gente dê fruto. Aí a gente acha que dar fruto é ganhar gente para Jesus. Por muito tempo, essas igrejas queriam só crescer. Não, porque tem que frutificar, porque tem que multiplicar, porque tem que... Não, eu não tenho o que nada. Porque se eu não sou cheia, eu vou dar o quê? A gente dá do que transborda. Você multiplica alguém igual a você. E se você não tá, você é um meia boca, você vai dar um monte de crentinho meia boca também. Eu tive vários. Porque eu mesmo não era cheia, mas a gente acha que dar fruto é ganhar um monte de gente para Jesus. Não, porque meu discípulo, porque minha célula, porque a minha igreja, porque meu. Sendo que Jesus nunca falou que ninguém era dele. Ele sempre falava, o meu Pai, para encher a seara do Pai. Tinha Jesus que curava pessoas e ele falava, não conta para ninguém, mas fala para o sacerdote que grandes coisas Deus fez por você. Jesus nem levava o mérito das coisas que ele fazia. Ele glorificava o Pai. Ele falava, o Pai que me enviou. Eu quero que vocês me glorifiquem para glorificar o Pai. E a gente às vezes quer a glória para a gente, glórias a mim. Porque eu que fiz, eu que escrevi, eu que postei, eu que falei, eu que ganhei, eu que convidei, pastor, a pessoa. Eu que não sei o quê, eu. É um mundo diamante de si mesmo, só quer se promover. Jesus vem buscar uma noiva, não uma amante. Sabe, a noiva é a respeito do noivo. As pessoas querem, tipo assim, é amante de si mesmo. Tipo assim, nossa, olha como eu sou. Sendo que isso é tudo contrário do que Jesus é. Jesus nunca levou o mérito para si, ele falou, não, bem pelo contrário. Ele perdoava aqueles que ofendiam ele perdoava os que... Ele estava apanhando ali e falava, Pai, perdoa. Eu não cheguei nesse estágio ainda, mas ele é o meu exemplo, amém? Aí eu fui pesquisar o que era fruto na Bíblia. Que é um fruto, eu fui no dicionário Vine, inclusive Vine é videira em inglês. Fui no dicionário bíblico Vine e eu dei um print do que é fruto. E olha o que o dicionário bíblico fala. Fruto é a evidência física ou visível, a prova de um poder invisível operando por dentro. Aí olha aqui, ó. Há um poder invisível dentro de mim que me capacita a produzir algo que todo mundo vai poder ver através da minha vida. O que é fruto? É a evidência de algo invisível que tem dentro de mim. Eu não preciso ter um adesivo no carro dizendo que eu sou crente. Eu não preciso andar com a minha Bíblia embaixo do braço. Eu não preciso falar um crentez fluente dizendo shalom, irmãos. Tem uma raiva, às vezes eu estou no mercado e alguém encontra shalom, bem alto para todo mundo ouvir. Tipo, fala, oi, aí, beleza, tudo bem? Para que falar shalom? Porque tem que dizer que é crente, né? Não deixa eu descobrir que tu é crente pelos teus olhos, não pelas tuas palavras. Sabe? E é porque esse espírito de religiosidade me confronta. Então, às vezes, até se com algum de vocês eu já fui grossa, você que está me assistindo, talvez vai me assistir no YouTube, fui grossa porque você chegou, shalom, shalom, a paz do Senhor. Eu olhei com uma cara assim, tipo, nossa, lá vem um religioso. Eu sei que às vezes não é por querer, você aprendeu assim. Te ensinaram assim. Mas sabe o que? Deus quer você normal. Fala, e aí, beleza? Tudo bem? Você não deixa de ser crente porque você não falou aleluias.
Eu não consigo entender. O fruto é evidência visível. Chega a ser patético, eu sei, é patético. A gente tem que falar, tipo, o Rodolfo foi na feirinha um dia desse. Tinha que pagar, eu deixei fiado na feirinha. Falei, amor, quando você sair, você passa lá na feirinha e paga a conta lá na banca do Beto. E o Rodolfo foi na banca do Beto pagar a feira. A feira, essas feiras de fruta orgânica, feira de colono. E aí tinha uma irmã na feirinha. Aí ela estava lá. Oi, irmão Rodolfo, a paz do Senhor. Aí ele, oi, irmã, tudo bem? E ela, a paz do Senhor, né? Aí ele, sim, irmã. Ela falou, a paz do Senhor. Tá com vergonha de dizer a paz do Senhor? Ele falou, não, irmã, é porque no meu vocabulário a paz do Senhor é, oi, tudo bem? Tipo assim, ele voltou escandalizado. Ele falou, aquela irmãzinha, vou te contar, né? Tipo, foi passar vergonha. Adivinha o quê? Todo mundo vai na feirinha depois que acaba, porque ninguém quer encontrar a irmãzinha, porque ela é a espalha-roda da feira. Se ela estiver me assistindo, I'm so sorry. Mas o quê? Às vezes, aí eu vou lá, vocês acham que eu caminho na minha cidade falando a paz do Senhor para todo mundo e evangelizando, dizendo, olha, eu sou crente. Eu não. Porque a minha vida tem que pregar mais do que eu falo. E outra, não é todo mundo que quer. Jesus falou, estou à porta e bato. Quem quiser, quem ouvir a minha voz, entra. Quer que eu fale de Jesus? Pergunta. Eu tenho o maior prazer de falar, mas eu não vou sair distribuindo panfleto. Não é meu papel. Meu papel é dar fruto. Meu papel é ser luz e sal no mundo. Porque a luz não precisa dizer que é luz. A luz é. A luz não precisa ter uma plaquinha escrito, olha, eu sou uma lâmpada. Não, dá para ver que é uma lâmpada. O sal é aquela coisa, a gente sabe quando o sal está faltando, a gente não sabe quando o sal está, ou está demais. Quando o sal está na medida, não tem, olha, glórias a esse sal. Por exemplo, no cinema, quem tá com saudade de ir no cinema, dá uma glória a Deus. Oh, meu Deus, saudade de ir no cinema, gente. Eu não sei se eu tenho mais saudade do cinema ou da pipoca do cinema. Mas o que, por exemplo, eu gosto de sal. Então, no cinema, você vai lá, pede a pipoca, aí dá prova uma, né? A mulher, ela nem cobrou, você já está comendo a pipoca. Aí você pega, tá faltando sal. Aí você põe uma pitadinha de sal. Aí mexe. Aí você prova, agora sim tá boa. Agora a pipoca tá boa. Ninguém pega e fala assim, nossa, que sal gostoso. Mérito do sal. Não, o mérito continua sendo da pipoca. A gente manifestando as glórias de Deus, a obra continua sendo de Deus, a gente é só o sal. As pessoas têm que olhar para nós e dar glória a Deus pela nossa vida, não pela nossa vida. E Jesus, ele pega e fala assim, Deus nos limpa para que a gente dê muito fruto, e fruto que permaneça. O que é fruto que permaneça? Não é fruto que permaneça, eu vou ganhar vida para Jesus, porque ela tem que se batizar, falar em línguas, batizada no Espírito Santo, abrir uma célula e virar pastor. Isso não é o fruto que permaneça. Fruto que permanece é aquele que, dia após dia, você continua sendo a mesma pessoa que Deus está te renovando. Fruto que permanece é aquele que dá semente, e que dá mais semente, e que dá semente. O pastor Luiz, ele sempre fala uma coisa, você pode contar quantas sementes tem dentro de uma laranja, mas você nunca vai contar quantas laranjas tem dentro de uma semente. Porque ela vai dar fruto, muito fruto, muito fruto, muito fruto. E fruto que permanece é isso, é que dá continuidade. É você não sair correndo e depois largar Jesus lá na frente. A Bíblia fala que Deus falou para o povo, diga ao meu povo que marche. E marchar é uma coisa constante e frequente. Ele não falou, sai correndo e o que chegar primeiro ganhou. Ele falou, não, aquele que chegar até o fim. O que importa é você correr a maratona e chegar até o fim. Não é quem chegou primeiro, é quem permaneceu até o fim. Ele falou, eu quero que deem fruto, e fruto que permanece. Permanecer quem? Nele. E agora eu quero encerrar com a última palavra falando assim. A parábola dos 2 filhos. Se você puder botar no telão para nós. É Mateus 21, a partir do 28. E Jesus primeiro ele falou que ele era a videira verdadeira e o pai era o dono da vinha. Ele estava mostrando o coração do pai para nós. E aqui Jesus começa a mostrar o coração do pai.
É a vida prática, é o evangelho na prática. E ele fala assim, porque ele está falando, isso é quando ele foi para Jerusalém. Tinham cantado Hosana, aquele que vem no nome do Senhor, ele entrou no jumentinho, aí ele teve a parábola da figueira seca, aí perguntaram com que autoridade ele fazia essas coisas, eles começavam a questionar Jesus. Os religiosos da época começaram a questionar ele. A luta de Jesus não era contra as pessoas do mundo, bem pelo contrário. A luta de Jesus sempre foi com os religiosos. E às vezes a gente tem que lutar, não é contra outras pessoas, é contra a religião que está dentro da gente. Porque antes de eu achar que os outros são religiosos, eu tenho uma religiosa que fica me acusando. Porque eu aprendi assim. A gente vive num mundo que é assim, não, se você for bonzinho, Deus vai te dar. Se você for querida, você vai ser abençoada. Se você der, você vai receber. Aí a gente pensa que Deus é um pai que só dá em troca coisas. Não, ele é amor porque ele é amor. Ele ama porque ele ama. Ele é bom porque ele é bom, é a natureza dele. Então ele fala assim, um pai, ele começou a explicar para os religiosos que estavam questionando ele. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, repete comigo, 2 filhos. O pai, ok? Então ele era um pai. Um pai que tinha 2 filhos. De quem que Jesus está falando? Do Pai celestial. Porque tudo que Jesus falava ou era do Pai, ou era do reino. Ou era do reino, ou era do Pai. Ele veio trazer o reino. E o reino é de quem? Do Pai. E o reino não está fora, o reino está dentro. Jesus falou, cuidado, porque vão falar para vocês que o reino está lá, que o reino está aqui, que o reino está colar, que o reino, se você fizer isso, você vai entrar no reino. Ele falou, não, mas eu não digo isso. Ele falou, eu digo que o reino está dentro. Dentro da gente. O Espírito Santo que está dentro de você, ele vai fazer você entender todas as coisas. Para você manifestar o reino onde quer que você vá. Um dia desse eu estava orando e falei, Senhor, hoje eu nem tive tempo contigo. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, desde quando você precisa de tempo para ter tempo comigo? Aí eu falei, não entendi. Ele falou, se eu estou dentro de você, se você carrega o meu reino dentro de você, se o meu Espírito está dentro de você, tudo que você faz, eu estou junto. Você está dirigindo, eu estou junto. Você está estudando, eu estou junto. Você está fazendo comida, eu estou junto. Você está dormindo, eu estou junto. Você está tomando banho, eu estou junto. Você não precisa de tempo para estar comigo, porque eu estou. Eu sou o que sou. Deus é. A gente precisa ter essa consciência que aonde você vai, Ele vai junto. Não é, estamos na tua presença. Não, se a presença de Deus habita em você, você está sempre na presença dEle. Se você pensar assim, você peca bem menos. Mas um homem tinha 2 filhos, e ele chegou para o primeiro filho e disse, vai trabalhar hoje na vinha. Ou seja, lembra que Jesus falou que ele era a videira verdadeira e o pai era o agricultor, o dono da vinha? Então o que o dono da vinha fala? Fala para os filhos, quem são os filhos? Eu e você. Vai trabalhar na vinha, porque a vinha, o que eu falei? A vinha dá trabalho. E sabe o que a videira falsa, a vinha falsa faz? Não dá trabalho nenhum, ela só quer ocupar espaço da videira verdadeira. E a gente que tem que saber, o pai sabe quais são os galhos falsos. O pai que criou, ele sabe o que tem na tua vida que está ocupando o lugar que é dele. E ele lança no fogo. Eu queria já chamar o grupo de louvor para subir. Eu quero que enquanto a gente conclua isso, você já vá pensando o que precisa ser cortado na tua vida. Para que você dê mais fruto, para que não te atrapalhe. Para que você fique mais verde, mais forte, mais firme. Não é para te punir. Tem certos hábitos da tua vida que tem que ser cortados. Depois Deus te devolve, sabe o quê? Depois você nem quer mais. Aí ele pega e fala para o filho, vai trabalhar na vinha, porque vinha dá trabalho. Vinha tem que podar, tem que cortar, tem que amarrar, tem que dar para ver se ela está caindo ou não está. Lembra que eu falei que o pomar é só o grupo de louvor, pare de olhar para eles, olha para mim. É a cereja do bolo, você me aguentou até agora, você me aguenta o finalzinho. Não perde agora, amém? Porque Deus está mostrando para nós o coração de um pai.
E agora é o nosso papel como filho entender que tipo de filho a gente está sendo. Porque tem 2 tipos. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você é luz, ou você é trevas. Não tem meio do caminho. Não tem filho do meio. É 2. Não tem como servir a 2 senhores. Jesus nunca falou que tinha 3, 4, 5 tipos. É 2. A virgem tola e a sábia. As prudentes e as nécias. Ou é bom ou é mal. Ou é quente ou é frio. Porque o morno é o quê? Vomitado. Não tem do meio. O problema é que às vezes a gente muito quer achar que a gente é filho de Deus. Mas a gente age como filho do outro pai. Com ódio, com inveja, com cobiça, com avareza, com falta de perdão. Porque isso tudo é fruto da carne. E o fruto do Espírito é amor, é perdão, é mansidão, é bondade. O amor não pensa mal, o amor não é invejoso, o amor não é egoísta. O amor não busca seus próprios interesses. Se Deus é amor e eu estou agindo como uma pessoa cobiçosa, invejosa, rixosa, fraudulenta, roubando, mentindo, eu sou filho do diabo. Porque o pai da mentira, quem é? Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. O problema é que essas verdades ninguém gosta de falar, porque é confrontante para nós. Porque pelos frutos vão ser conhecidas árvores. Eu não vou entrar no céu porque eu tenho uma plaquinha de crente em cima da minha cabeça ou porque eu falo aleluias. Mas é pelos frutos da minha vida, pelo meu amor ao próximo, pela minha retidão, pela minha verdade, transparência, é que vai me fazer conhecida do céu. Eu não sou discípulo de Jesus porque eu digo que sou. Eu só sou um discípulo de Jesus se eu faço as mesmas obras que ele faz. E é perdoando o meu inimigo. É pedindo perdão quando sou eu que estou errada. Não é cantando louvores. Porque isso qualquer um faz. Isso Deus recebe? Sim, como oferta. Mas isso não me faz melhor do que ninguém. Porque a mesma boca que louva fala palavrão daqui 5 minutos dentro do carro. A mesma boca que louva a Deus aqui, fala palavrão ali. A mesma mão que levanta é a mão que se masturba. A mesma. Só que essa coisa a gente não gosta de pensar, né? Não, isso não. Isso não é bom falar. Por isso tem um monte de crente mais ou menos dando mau testemunho por aí. Um monte de gente que se diz do reino dando mau testemunho, abusando de criança. Roubando. Mas nós temos um pai que ensina. E ele está mostrando o coração do filho. Aí o filho fala assim, pode passar para o versículo 29, por favor. Ele fala assim, que o filho respondeu, sim, Senhor. Mas não foi. Chegando então ao segundo filho, falou de igual modo e respondendo, não quero, mas depois se arrependeu. Essa é a palavra-chave. Se arrependeu e foi. Um filho de bate-pronto falou, vou, claro, você perdoou, perdoo, você ama aquela pessoa, claro que eu amo. Ah, você vai me servir, Senhor, eu vou te servir, claro, mas não faz, mas não vai, mas não serve, mas aí eu falo a verdade, mas não fala. E não foi. Mas aí o pai vai para o outro filho, porque o pai sempre dá chance. Repete comigo, Deus sempre nos dá chance. Deus sempre nos dá chance, irmão. Deus dá sempre batendo na porta. O nosso papel é ouvir. E depois que ouvir, abrir. E para abrir, aí ele entra. Deus não vai chegar arrombando a porta de ninguém. Deus, ele nos dá a chance. E ele chega para o outro filho e fala, vai trabalhar para mim na vinha. A uva, a alegria, produzir, dá trabalho, mas o fruto é a alegria completa. Aquele que permanece em mim dá muito fruto, e fruto que permanece, para que a nossa alegria seja completa. E aí o outro filho se arrependeu e foi. Aí Jesus fala assim, pergunta para os discípulos, qual dos dois fez a vontade do Pai? Aquele que disse que ia e não foi?
Aquele que cantou bonito, aquele que fala crentez fluente, aquele que está com a roupa de acordo, ou aquele que falou, ai, não quero ir, mas por causa do coração ficou pensando, poxa, meu pai é tão bom, meu pai faz tudo para mim, a vinha também é minha, ele é o dono da vinha e eu sou o ramo, eu preciso participar, tudo que é do pai é meu. Ele pegou, se arrependeu e foi. Em verdade vos digo que tem publicanos e meretrizes que entram adiante de vós no reino de Deus. O que foi que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que o arrependimento é que abre a porta para o reino. A primeira mensagem de João Batista é: se arrependam porque o reino está chegando, se arrependam porque o reino está próximo. E Jesus chegou e ele falou: se arrependam porque o reino de Deus chegou. A porta do reino, você tem que passar pela porta do arrependimento. E arrependimento não é remorso, arrependimento não é culpa, arrependimento é só você mudar o coração. Poxa, eu não devia ter falado aquilo. É igual o meu irmão me mandar mensagem, como eu falei no começo: ah, pô, foi mal, desculpa aí, não queria ter falado isso. Um coração arrependido, Deus não lança fora. Eu que estava com raiva, meu coração quebrantou, quem dirá Deus? Não interessa o que você fez, irmão, não interessa o que você falou, quem você matou, o que você perdeu, quem você invejou. Interessa que se você tem um coração disposto a mudar, a porta do céu vai estar sempre aberta para você. Porque o interessa é como você termina, não como você começa. Aquele filho começou: não vou, não quero, não estou afim, que saco, tá muito sol, trabalhar na vinha de novo. Mas ele se arrependeu, ele viu o coração do pai. E às vezes aquela pessoa, o filho bonitinho, que fala: yes sir, claro que eu vou dar, claro que eu vou fazer, não faz. São bons atores. São bons atores. São como aqueles que Jesus falou, hipócritas, que cobram dos outros coisas que nem vocês fazem. Diz que vai fazer e não faz. O teu sim seja sim, o teu não, não. Mas Deus não quer que a gente não reclame. Deus nunca falou que Ele quer que a gente seja, ai, olha, paz de bate pronto. Deus sabe quantas coisas Deus pede para mim. Eu falo: mas Senhor, de novo perdoar, de novo essa pessoa, de novo abaixar a tampa do Rodolfo, que deixa sempre a tampa do vaso levantada. Vontade de gritar: mas vai abaixar essa tampa. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim: quem se incomoda com a tampa levantada é você, não ele. Então vai lá e abaixa e para de infernizar o cara. Às vezes Deus está cobrando coisas que são a nosso respeito. Deixa o outro, se o outro está feliz. Quando Pedro foi perguntar para Jesus, porque Jesus estava falando uma palavra dura para Pedro, aí Jesus não estava falando nada de ruim para João. Aí ele falou, aí Pedro pergunta para Jesus: Jesus, e com esse aí, o que vai acontecer? Aí Jesus olha para ele e falou: Pedro, o que te importa? Tipo assim, e tu com isso? Segue-me tu. Ou seja, cuida da tua vida. Vocês acham que Jesus era sempre bonzinho? Jesus falou: Pedro, para de ficar cuidando da vida do outro, para de ficar se comparando com a vida do outro. Ah, mas aquela pessoa chegou na igreja e já está prosperando. Aquela pessoa mal chegou, o pastor já deu um cargo. Ah, é porque aquela fulana, porque aquela blogueira está lá nas Maldivas e eu estou aqui em casa comendo pipoca. Sim, para de se comparar, irmão. Cada um tem sua medida. Se cada um desse conta de si, o mundo seria um mundo melhor. E tudo que Deus quer é um coração quebrantado. Quero te convidar a fechar seus olhos e começar a falar com Jesus. Deus nunca pediu porque você não reclame. Aquele que ama é o que obedece. O filho mostrou que ama o pai obedecendo. E se você quer ser como esse filho, que mesmo no começo não sendo tão bom, se arrependeu e foi, fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Tem uma coisa para falar para você. Talvez o seu começo com Jesus não foi tão maravilhoso.
Assim como o meu não foi tão maravilhoso, eu era aquela eterna desviada, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Eu aceitei Jesus umas 50 vezes na minha vida. Porque eu só buscava Jesus na hora da treta. Eu só buscava Deus quando estava tudo mal. Aceitei Jesus um monte de vezes, fazia campanha, fazia oração e largava Jesus logo em seguida. Mas um dia eu falei, olha, Deus é tão bom, Deus me ama tanto, que tudo que eu quero é conhecer o coração do Pai. E eu entreguei a minha vida para Jesus de uma vez só, para nunca mais largar. Mas eu ainda morava em pecado com o Rodolfo, a gente não era casado. Eu ainda fumava maconha, eu tinha várias coisas que eu fazia desalinhada com Deus. Mas sabe o que? Tudo que Deus via em mim era algo bom. Quem olhava para minhas falhas era eu, os outros e o diabo. E Deus falava, eu tenho uma obra na tua vida. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Eu sei que você vai dar boa, você é minha filha. Deus olhava para o Rodolfo e falava, ele é um homem de Deus. E eu falava, meu Deus, mas ele não tem nada de Deus aí. Mas Deus via nele algo que eu não via e nem ele via. Deus via um filho que no meio do caminho ia se arrepender e fazer a vontade do Pai. É isso que Deus espera de nós. É um coração arrependido. Comece a falar com Ele com as suas próprias palavras. Eu não vou te chamar aqui na frente, a gente não pode aglomerar. Mas o Deus que me tocou, Ele pode te tocar aí. Ele estende a mão para você exatamente agora. E tudo que Ele quer é que você ouça. Pode falar para Ele, Senhor, está difícil, mas eu quero conseguir. Está difícil, mas eu quero te agradar. Não está fácil para ninguém, irmão, mas Deus, Ele vê o final das coisas antes do começo. E eu tenho certeza que o teu final vai ser muito melhor do que do jeito que você começou. As coisas com Jesus só melhoram. E assim como aquele filho se arrependeu e foi, e Jesus usou esse exemplo para mostrar o que Ele quer de nós, o que o Pai espera de nós. O Pai espera que um filho trabalhe com Ele por amor, não por obrigação. O Pai espera que o filho vá trabalhar na vinha por amor ao Pai, amor à obra, amor à sua propriedade, não por obrigação. Porque quem trabalha por obrigação é escravo, não filho. Que Deus gere em nós um coração de servos que viram filhos. Como Jesus falou para os discípulos, hoje já não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. O Espírito Santo quer ser teu amigo. Coloca a mão no teu coração e repete assim comigo: Pai, me dá um coração arrependido, que muda de ideia, que reconhece os erros, mas que quer conhecer o teu coração, como um pai que ama, não que acusa, para a glória do teu nome, amém, amém. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Deus abençoe.